Pai do Senhor a toda a igreja, ao corpo de ministros, líderes, saudações em Cristo. Quero pedir mais uma vez, fiquemos de pé, por favor. Creio em Ti, Espírito Santo. Creio em Ti, Espírito Santo. Livro da Gênesis, por favor. Capítulo de número 26. E o verso de número 18. Eu me perguntando, a Bíblia é enorme e não conseguia vir outro texto. E eu me gladiando. Assim seja. É um sermão que a gente tem de muito tempo. E o Senhor nos encurrala para falarmos sobre ele nessa noite. Quero louvar a Deus pela sua bondade. A prova de que Deus é comigo é a minha esposa que está ali atrás. Amém, irmãos? Quando você achar que Deus te abandonou, olha para a tua esposa e veja a graça de Deus se manifestando. Amém, queridos? Gênesis 26, versículo de número 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, não ouvi, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Pode sentar. Eu preguei esse texto há muito tempo atrás, numa convenção lá em Pernambuco, na cidade de Paulista. E o Espírito nos direciona nessa noite a trazer a claridade nesse verso. E eu, fazendo a leitura rapidamente do ambiente, comecei a entender qual o propósito dessa ministração e o que Deus fez para que ela pudesse nascer aqui hoje. Queridos, um texto muito conhecido. Isaque é um personagem muito tímido no livro da Gênesis. Diante da quantidade de capítulos que temos dedicado a Abraão e a vida de José, Isaque é um personagem muito tímido. Ele é uma transição para chegar ao grande patriarca chamado Jacó. Seu nascimento foi sobrenatural. Depois da morte do seu pai, também desceu para a terra dos filisteus e cometeu alguns erros muito parecidos com o do seu pai, inclusive ao dizer que a sua esposa não era sua esposa. A gente sempre vê a graça de Deus se manifestando na vida desses homens. Mas quando chega nesse versículo, eu prefiro sacá-lo do seu contexto, não sem interpretar sem um contexto, e trazemos algumas aplicações para a vida da gente aqui nessa noite. O texto nos informa que Isaque teve uma ousadia, de que quando ele foi cavar poços, que era muito importante para aquela época, ele não se aventurou a cavar poços em lugares diferentes. Ele cavou os poços aonde o seu pai tinha cavado, e a água jorrou. E esses poços tinham sido entulhados pelos filisteus. A razão, a causa, a inveja. Pastor, o que tem a ver isso com os dias de hoje, em que a maioria das nossas convenções, e as convenções da Assembleia de Deus, está passando uma transição de mudança de campo, pastores? O que Deus nos traz à memória aqui de ensinamento para nós? A primeira coisa, o texto me mostra que Isaque cavou aonde o seu pai tinha cavado. Nós sabemos que a água é um símbolo do Espírito e da manifestação da sua graça. Mas eu quero ser muito bem preciso e absoluto no que eu vou dizer. Só experimentaremos água de Deus para nossas igrejas, para nossa vida, se nós
cavarmos no mesmo local que os nossos pais cavaram, só iremos ter sucesso ministerial se nós lançarmos a enxada e o picarete aonde os fundadores do trilho que nós estamos passando fizeram. Se aventurarmos a caminhos diferentes, poderemos encontrar água saloba. Sei que tem pessoas muito mais preparadas para falar desse assunto aqui. O Dr. Martin Lloyd Jones, comentando no livro Avivamento, ele saca desse texto esse princípio. O que significa cavar no mesmo canto? Nós temos que ter a humildade de trilhar os mesmos caminhos que os nossos pais trilharam. Você não precisa de uma experiência nova. Você não precisa de um vento doutrinário novo. O que nós precisamos é só um resgate aonde já começou. Manassura mandacanturi mikamahai. Aleluia, nada contra procurar lugares diferentes para orar, mas o melhor lugar. Quando se fala de oração, é crente trocando um monte, trocando o tempo pelo monte. Eu ando em monte. Mas das vezes que eu fui, a maioria eu fui sozinho. Não vou para comer tapioca, não. No início da minha fé, eu me lembro, entrei numa mocidade, aí fui para uma vigília, inventei de ir para a vigília com eles. Um mês de fé. Ficaram de joelho de meia-noite até 5 da manhã, passei 2 dias travado. E a Uda falou assim, você conheceu a mocidade da Grande Lisboa? E aí a Uda falou assim, hoje a gente não estava com muita vontade de orar. Eu disse, meu Deus do céu, quando tiver, como é que vai ser? E eles até diziam assim, pastor Alexandre, se for para a vigília e faltar a escola bíblica é pecado, não pode. Aí a gente quer avivamento, quer graça de Deus, quer igreja cheia do poder de Deus, cavando poço em outro local. Não vai acontecer nunca. Com todo respeito, nós temos que andar pelo caminho do fundador da igreja, pelo caminho que ele trilhou. É o mais simples, é o mais básico, é não negar o princípio doutrinário. Aí com certeza a graça de Deus vai se manifestar. A água... Não procura coisa diferente, não. Vem para o caminho certo. É o mesmo poço, já foi cavado, está só entulhado. O tempo entulhou. Vieram gerações e não souberam resgatar, chão de lixo. O Espírito nos chama nessa noite a tirar o lixo do poço. O Espírito nos chama nessa noite a tirar o lixo que está atrapalhando, está sujando a água. Cadê os obreiros que gostam de cavar? Cadê os obreiros que gostam de buscar?
Quanto mais cava, mais água vai encontrar. É pandemia, é crise, é dificuldade, é mudança de visão para algumas pessoas, mas nós estamos no mesmo poço, nós estamos na mesma pegada, nós estamos na mesma ainda. Nós não precisamos procurar locais para cavar poços diferentes. Andasura Macamai. A segunda coisa que me chama a atenção no texto: o Pai está aqui nesse púlpito. O Pai está aqui nesse púlpito. Eu conheço a voz do meu Pai, Ele está aqui nessa noite. O texto fala que Isaac fez uma coisa, pastor Wellington, que mexeu comigo. Isaac colocou os mesmos nomes. E o mesmo nome, sabe o que significa? A mesma doutrina. O mesmo pensamento. Nome fala de duas coisas, pastor Timi. Fala de doutrina e fala de caráter. Quando Isaac coloca o mesmo nome, ele está dizendo: eu quero seguir a minha mesma linha doutrinária do meu pai. Eu quero acreditar no que o meu pai acredita. E aí nós estamos vivendo uma coisa, parece redundante, toda a pregação eu toco nesse assunto, mas é necessário. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não acreditam mais na manifestação do Espírito, no poder do Espírito Santo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês que estão aqui. Se você não sabe, se você já sabe, eu quero só te lembrar. É que a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, ela tem uma coisa que está dentro da sua base: línguas espirituais, batismo com o Espírito Santo, interpretação de língua, profecia. Isso faz parte da nossa história. Meu Deus, me segura. Sabe o que me assusta? É que a descrença não está vindo dos presbiterianos tradicionais, não. A descrença está vindo do nosso meio. Eu quero andar na mesma doutrina que eu aprendi, e não abrir mão dessa doutrina. Eu não estou falando de coisas relativas, como questões culturais, que o nosso pastor sempre fala aqui, falou doutrina passada. O que é essencial e o que é relativo. Doutrina não se negocia. Jesus vai voltar, sim ou não? Não negocia a volta de Cristo. Não negocia a ressurreição. Eu não negocio a... Tem gente dizendo que ela contém a palavra. Não, ela não contém, ela é. Presença de Deus aqui nessa noite. E eu sei que há pessoas batizadas com o Espírito Santo aqui, e que está profundamente incomodado com a máscara, porque está doido para... Nós éramos conhecidos como pessoas barulhentas. Não era...
Eu creio em Ti, Espírito Santo. Eu creio em Ti, Espírito Santo. Eu creio em Ti, Espírito Santo. Coisa boa. Ver mulheres tomadas em profecia. Mocidade cheia da graça. Pessoas olhavam e ver Cristo em nós. Ver a presença do Senhor dentro dos nossos templos. Não tem ar-condicionado que consiga esfriar a presença do poder do Espírito. O ar-condicionado está forte. É a mesma doutrina. É a mesma doutrina. Surge cor de roupa diferente, cor de terno diferente. Apesar que eu sou meio assim, sabe? Já viram esses trajes meio assim, pentecostais, sapato vermelho com a fecha dourada, essas coisas. Fica sapato de pentecostal, não. O pentecostal não conheço pelo sapato, eu conheço pelo joelho. Não é pela cor do sapato, é pelo joelho. É pela intimidade que ele tem com a Bíblia. É pela intimidade que ele tem com o Espírito Santo de Deus. Mesma doutrina. Perceba que desde os pais da igreja, Deus sempre preservou a doutrina, os mesmos nomes. Olha só, a mesma doutrina de Cristo é preservada na era dos apologistas, dos pais da igreja. Sobrevira a idade das trevas, passa pela reforma, sobrevive a renascença, o iluminismo, a descrença, e chega até hoje nós acreditando que Cristo é Senhor. É Deus que preserva. Desacreditaram na Bíblia, tentaram fazer de tudo, mas não conseguiram. Ela permanece. Sabe por quê? Porque o primeiro interessado a preservar a doutrina é o próprio Deus. É o próprio Deus que faz isso. Sua doutrina, sua palavra. Doutrina da graça. Nós não podemos abrir mão. Crente com alma católica. Como é que é isso, pastor? Pensa que pode fazer alguma coisa para ser salvo. É crente com alma católica. Suas obras não contribuem com nada. Mas a sua vida de santidade nada mais é do que uma resposta a uma vocação de Deus para a sua vida. É mais fácil atravessar o oceano em um barco de papel do que chegar no céu pelas obras. Mas a importância das boas obras para um cristão salvo é uma obra da santificação, é o Espírito trabalhando em nós e através de nós. São princípios que não podem ser soltos. Nós temos que preservar isso. A mesma doutrina, a mesma palavra. Como não recordar? Saindo um pouquinho do texto, Atos capítulo 2. E perseveravam na mesma doutrina. Para esta igreja aqui que eu estou pregando essa noite, para esta igreja aqui, o Espírito ainda batiza,
Jesus ressuscitou. A Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus Cristo voltará. Nós não abrimos mão disso. Me chama a atenção a humildade de Isaac. Eu preciso fazer coisas extraordinárias para me experimentar o sobrenatural de Deus. Eu só preciso fazer o simples. Sabe o que é interessante? É que o texto me mostra que quando ele descavou os mesmos poços e colocou os mesmos nomes, o que foi que aconteceu? Meu pastor, o que aconteceu? Água jorrou. Água jorrou. Sabe o que faz bem? É o feijão com arroz. É o simples. A água jorra. Oh, preste atenção agora. Jesus chega na festa judaica e o texto de João 7 fala assim: e no último dia Jesus se pôs de pé. Presta atenção. Se no último dia Jesus se pôs de pé, a festa, pastor Demir, era 7 dias. Então significa dizer que Jesus já estava 6 dias lá, fazendo o quê? Só observando. Você já parou para pensar Jesus assistindo o nosso culto, ver tudo que acontece? Desde a hora do primeiro canção da harpa que foi tocada aqui, Jesus estava só observando, fazendo uma leitura de coração, fazendo uma leitura de quem está se entregando, fazendo a leitura de quem mesmo quem está sentado no meio da nave do templo, às vezes não é nem visto, mas está adorando a Jesus do mesmo jeito. Faz igual o cearense, Jesus estava só copiando. Sabe como é que era feita aquela festa? Todo ano, o sumo sacerdote ia lá no tanque de Siloé, enchia uma jarra de água, presta atenção, não fuja do raciocínio, ia para o meio do templo, pegava a jarra e jogava sobre o altar, e dizia: esta água simboliza o dia em que o Messias há de se manifestar. Pensa comigo, o sacerdote dizendo: a água simboliza o dia em que o Messias há de se... E o Messias lá. O sacerdote esperando o Messias, e o Messias estava onde? Lá. O crente veio para o culto, não viu Jesus ainda, não sentiu Jesus ainda, está pensando na janta quando chegar em casa, está preocupado com a hora que vai terminar o culto, está preocupado com tanta coisa. Irmão, Jesus está aqui faz tempo, Jesus está nesse lugar aqui faz tempo. O problema é quem é assim, irmãos, é que ainda não cavou o poço. Aí no último dia da festa, pastor Alexandre, Jesus faz o quê? Jesus não é gente não, irmão. Jesus não é daqui. Ele disse, ó, no último dia da festa, depois de pé, disse: quem tem sede, vem a mim. A religião oferece água no balde ou no copo. A doutrina, o evangelho,
A palavra coloca água dentro de você. Jesus disse no último dia da festa: quem crê em mim, rios de água viva vão sair do seu interior. Quando a gente cava no mesmo local e prega a mesma doutrina, a gente se transforma numa cachoeira na mão de Deus. Uma cachoeira na mão de Deus. Quem está cheio de água aqui, adora o Senhor essa noite. Adora a banda basura, a banda gandagachura, chora a banda gassura, a banda ganduri bicama. Eu sei que tem crentes cheios do Espírito aqui ainda. Há uma graça nesse púlpito aqui. Há uma graça nesse tempo, nessa noite. Ei, pastor não precisa fazer campanha da água ungida não, filho. Botar água em cima da televisão para quê? Se cair, queima. O que pastor precisa é só pregar a doutrina. É só pregar o evangelho que Jesus manda almas. É só pregar o evangelho que Jesus batiza. Para a glória de Deus, domingo nós estávamos no setor 6. A guerra está pegando fogo lá, né? Então foi bem facinho. Deus batizou jovens com o Espírito Santo. Deus tem algo com Montes, irmãos. Deus tem algo com esse ministério aqui. Deus tem algo com esse ministério. O Ceará é pequeno para nós. Deus tem algo com esse ministério. Um tempo novo para a nossa vida. É só cavar os mesmos passos. Aleluia. Enquanto tem igrejas por aí que estão fazendo campanha para isso e para aquilo, nós estamos anunciando o evangelho, nós estamos pregando a verdade, e Deus confirma com milagres, com graça e com a manifestação do seu Espírito. Perseveravam na mesma doutrina. E perseveravam na mesma doutrina. Para nós encerrarmos, eu quero orar com vocês. Para experimentarmos águas de Deus, temos que cavar nos mesmos locais que foram cavados. Temos que colocar os mesmos nomes que foram colocados. E para encerrarmos, para experimentarmos águas, isso fala muito da nossa personalidade, da nossa firmeza. Quando o pastor Alexandre falou comigo hoje ali para a gente ministrar a palavra, eu pensei assim: hoje a gente teve um dia bem difícil. Sabe aquele dia que dá um bocado de coisa errada? Eu disse: minha filha, já estamos chegando aí para a gente ir para a doutrina. Carro deu problema, dinheiro atrasou, foi só naquele jeito o dia de hoje. A gente chega aqui e o pastor diz assim: se o pastor não vier, você vai ministrar. Eu disse: legal, Jesus.
Sexta-feira eu estava filé, o senhor não chama. Aí eu, atribulado, o senhor chama. Sabe para quê? Para que você entenda, não é porque você merece, é porque eu tenho graça, é só isso. E aqui eu encerro dizendo o seguinte: Deus não manifesta porque você é bom ou porque você tem uma vida correta. Deus manifesta por aquele que está em você. Sabe por que Deus honrou Isaac? Porque lembra de Abraão. Sabe por que Deus honra nós? Porque Ele lembra de Jesus. Não é por você, é por Jesus. Não é por nós, é por Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro da adoração. Ele é o centro. Ele é o centro. Fica de pé, igreja, por um minuto. Com a permissão do pastor, eu quero orar com vocês aqui nessa noite. Feche os seus olhos por um minuto, por favor. Estamos no começo do ano. E eu sei que você deseja muito para o seu ministério coisas novas de Deus nessa noite. E eu te convido a fazer essa busca nesse momento. A você fechar os seus olhos e começar a imaginar você cavando um poço aqui nessa noite. Pastor, mas está demorando a água sair. Mas não vai para outro canto não. Continua cavando no mesmo canto. Uma hora o olho d'água aparece. Uma hora o olho d'água aparece. Uma hora a água começa a germinar. E quem mora no interior sabe que quando a água aparece, nunca mais falta água. Nunca mais falta água. Amassura bacantura e nicamai. Aqui está a tua igreja nessa noite, Senhor. Aqui está o teu povo aqui nessa noite, meu Deus. Pessoas desejosas sobre o teu sobrenatural. Pessoas desejosas, Senhor, de ministérios em ser usada nas tuas mãos. Vários campos aqui representados. E eu te peço nessa noite água nova para este campo. Água nova para esse setor. Água madagassora, madagachorabacai. Água nova para esse ministério. Eu vejo uma pequena nuvem. Ore ao Senhor nessa noite. Pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Você vai voltar para sua casa, para a igreja que você pastoreia, onde você trabalha, cheio do Espírito, cheio do Espírito, com a fé renovada, com a esperança, cheio de graça.